nós só temos 184 slides. Essa é a etapa, eu tenho mais duas, uma tem 90 e outra tem mais 160. Então, no ano da aula passada, né? É de suma importância ao trabalhador espírita se vincular a qualquer movimento, seja ele científico, religioso ou filosófico, que vise a melhora do homem de forma integral, simulando atividades que os levem a esse estado de lucidez interior. E esse caminho bem nos exemplificou o nosso guia e modelo, nosso amado Jesus. Amou incondicionalmente, sem discriminar raça ou credo. Falou do reino de paz e suas recompensas. Mostrou-nos como se pratica o amor único e verdadeiro. Enfim, viveu a única e verdadeira religião, ciência e filosofia. Um amor universal, que transcende aos interesses mesquinhos dos homens, ainda sérios e ávidos da luz. Agora você explica porque ele não entendeu. Você é professor. Pode explicar, você é professor. Você está sentado. Vocês concordam com isso? Sim. Eu acredito que sim. Quando fala... Você é sozinho, você não faz. Você sozinho, sem nenhum incentivo, porque eu acho que isso é como se fosse um incentivo. Isso tem um contexto gigantesco, né? Porque o que nós tiramos de tudo isso aqui, por exemplo, é o nosso amado Jesus, né? Então, o que tem com Jesus que se fala para mim de seguir Jesus? O que acontece é que, dentro de tudo que Jesus falou em todos os seus ensinamentos, é impossível você não refletir sobre pequenos pontos que vão além da nossa capacidade de interpretação. Vamos pegar aqui. Falou do reino de paz e suas recompensas. Eu estou procurando conversar com vocês sabem disso, do ponto de vista das reflexões sobre o que está escrito ali. E estamos conversando sobre aprender a aprender. É isso? Então, se nós formos passar simplesmente o slide, todo mundo concorda, pessoal? Vocês concordam com o que está escrito ali? Concorda? Vocês concordam com o que está escrito ali? Concordam? Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Posso? Se não responder, não sabemos. O que significa paz? O que significa paz? Acho que estar bem com estar bem com você e com as pessoas. Uma consciência Aceitação. Aceitação? Tá bom. O que é estar com consciência tranquila? O que é aceitação? É saber que você pensa melhor Aí faz. dentro daquilo que, se você tem consciência, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade, se a sua consciência sabe que você sabe, você demonstra o tempo tranquilo. E o que é ter consciência? Quem quer falar? Deixa eu falar para vocês. Nossa, conhecimento. Autoconhecimento. Hã? Autoconhecimento. Autoconhecimento. É que é assim, né, pessoal? O estado de paz é um estado de harmonia. Ou não? Sim. Porque se não estiver em harmonia, você não tem paz. Vocês concordam comigo? E o que significa estar em harmonia dentro do reino? Reino da Terra, por exemplo. O que significa estar em harmonia? É muito complexo. Você tem que entender, porque eu não estou sabendo nada. Então, eu estou falando, é muito O que complexo. significa isso, estar em harmonia? Tem uma boa moral. O que é um bom moral? É relativo. Eu posso andar pela bem da outra, eu estou dando uma moral. Acho que a harmonia, equilíbrio. A gente sabe que é certo que não é certo. Eu acho que a harmonia, equilíbrio. Então vamos resumir aqui. Estar em paz, que quer dizer estar em harmonia, significa o seguinte: eu alcancei tanta evolução, compreensão da vida espiritual,
que as minhas atitudes, pensamentos e sentimentos, que são emanações magnéticas, energéticas, não interferem em hipótese alguma naqueles que estão circundando comigo a vida. E também, por estar nesse grau evolutivo tão grande, eu tenho a minha autoproteção energética de tal sorte que eu posso caminhar entre todos os da humanidade e nenhuma das energias impactam em mim, porque eu consigo compreender cada ser dentro dos seus conceitos. É fácil isso aqui? Por isso que Jesus falava assim, ó, vai em paz. Vai em paz, eu falei, vai em paz, tenta estar em paz. Isso por isso que fala. Pessoal, é isso. Nós temos que esmiuçar. Nós temos que pegar cada texto, se nós queremos aprender de verdade, e isso é verdade. Não é moral, não é nada. Então, quando eu compreender a moralidade, o meu próximo, em cada uma das suas fases evolutivas, a ponto de não deixar ele me impactar em hipótese alguma, com as suas frequências energéticas, o caminho sossegado, e também as minhas emanações, em hipótese alguma, qualquer que seja, maior ou menor, não se impactam com as minhas frequências. Então, eu estou em paz. Eu estou harmônico. Isso que eu estudo aqui é... Eu acho assim, ó, a harmonia é bem assim. Você não, científico e religioso, filosófico, enfim. Científico, a pessoa, ela estuda, só estuda, ela se torna uma pessoa intelectualizada. Se você for religioso, muito religioso, você se torna fanático. Então, uma coisa tem que caminhar junto com a outra, tem que ter o equilíbrio, a harmonia entre os dois. Porque senão você se torna uma pessoa só com razão e sem emoção. Razão e emoção tem que caminhar junto. Tudo isso tem que ser engraçado. Isso é um dos caminhos para chegar à paz. Certo, pessoal? Podemos passar então esses slides? Então, agora nós vamos entrar aqui. Dentro do Espiritismo, você pode falar um pouquinho? A Regina é mestre. Não, você conhece muito mais sobre isso. Cisco? O que eu sou? Não, mas é que vídeo da Ramon você conhece bem, teve bastante contato, né, Regina? Na aliança. Então, vamos lá, por favor. Eu estudei na Aliança Espírita Evangélica, que é um braço da Federação Espírita de São Paulo. Né? E então, eu fiz o curso de aprendiz do Evangelho, que é o curso básico de Espiritismo, que é o curso do Passes e de Mediunidade, juntos. Só que leva um pouco mais de tempo, porque lá é um pouco diferente do nosso modo aqui, ó, porque lá estudavam 5 livros de Kardec junto com esse curso, então o curso levava 3 anos. Mas aqui nós estudamos os trabalhadores da casa, nós não colocamos esses livros no curso, mas nós trabalhamos terça, mas quinta-feira a gente está aqui estudando, né? Os livros da codificação, André Luiz, nós estamos estudando esses livros. Então mas nada de todos tem esse curso. Foi fundado por Edgar Amon, que... Quem era Edgar Amon? Ele era um militar. Ele era um militar. Nasceu lá em Caraguatá, ele era um militar, e ele sofreu um acidente, ele teve que se aposentar e se dedicou a... Primeiro ele foi trabalhar na Federação Espírita de São Paulo, depois, como ele quis implantar essa escola dos aprendizes do Evangelho, ele fundou a Aliança, está falando da Aliança? Né? Fundou a Aliança Espírita Evangélica, que é onde tem esse estudo, essa disciplina, as casas são menores, mas segue é igual a minha irmã da Federação Espírita de São Paulo, a Aliança. É o que nós seguimos aqui. Nós trabalhamos no molde da Aliança Espírita Evangélica, de Caramon. Né? E ele trabalhou lá, ele tem os livros, ele editou vários livros, ele não era médium, era livro, ele mesmo que escrevia, tem vários livros dele aqui de Caramon. Da sede lá, que é na Rua Bela Vista, perto da Brigadeiro, quem conhece lá de São Paulo, foram abrindo-se muitos outros centros espíritos, todos ligados à Aliança, e até fora, né, do Brasil, tem, né, vários países. E essa é a disciplina do silêncio,
chegar na hora de fazer acessibilidade, responsabilidade, tudo que o Emmanuel falou. É disciplina, disciplina, disciplina. E é lógico que a disciplina é importante, mas acima da disciplina está o amor. Você tem que fazer tudo com amor. Né? E não dá até aquela pessoa disciplinada, mas não tem amor, não ter carinho, né? É isso? Então é isso que. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser o maior intelecto do mundo, você pode ser o que for nesse mundo. Se você não tiver uma unidade no seu coração, você não tem nada. Você vive, quem vem trabalhar na casa, fazer o trabalho certinho, fazer o que puder fazer, quem coloca a água ali, fazer com amor, né? Quem dá o passe ali, dá o passe com amor, é com amor, porque senão nada mais vale. Né? É Jesus mesmo, e é seguindo Jesus. Obrigado, Regina. Olha, então é o seguinte, como eu passei os slides para vocês, isso aqui é só informativo, não carece, a gente não dá regra aqui, porque vocês já leram, ou podem reler se quiserem. Essas são informações de Edgar Armando, que ele fez. Né? Também a mesma coisa aqui. Ele fez, escreveu, né? As reuniões, tudo que ele fazia. E ele é uma expressão muito grande. Ele criou a fraternidade também, né? Dos discípulos de Jesus, depois que ele desencarnou. Sim. Ele é um. Aí, ó, você colocou na cara de volta ali, começa o grupo Raslim lá, que fala ali. Olha lá, acontecendo as reuniões do grupo do Espírito, olha lá, Ismael, Sim. o precursor de Jesus, para a condição espiritual do Brasil. Apresentaram-se também valorosos espíritos componentes da fraternidade do Santo Sepulcro e da fraternidade dos Cruzados. Em seguida, apresentou-se ao comandante, o Espírito Razim, com finalidade de auxiliar na criação da escola de aprendizes do Evangelho. Isso seria em 1950. Então, a apostila seria legal. Essa apostila seria legal por quê? Porque a gente poderia trabalhar os tópicos Faz a muita importantes coisa e mesmo, isso gostoso a por gente isso. leria em casa. O importante aqui estilo, acho que. Agora já está o arquivo lá na Graça Luciana. Quem quiser ir na Graça Luciana, na Fala Rua, já está o arquivo lá. Já só pedir. Você pode pedir também menor, também, se você Não, quiser. Só faz esse Vários caso. testamentos. Porque o arquivo é esse. Mas em lugar pode ser que você consiga. Você vê que do grupo de médicos que tinha lá na aliança, o grupo de médicos receberam, né? Receberam aqui o chamado Razim, receberam manifestações do Espírito de Ismael, que é o mentor do nosso Brasil, o governador de guardião do nosso Brasil. Ele representou ali na aliança. Justamente com os componentes de outras fraternidades. Nós vamos falar, né, ó, o curso vai ter muitas fraternidades, é muito falado, né? Das fraternidades, só que espíritos muito evoluídos que estão no plano superior. Estão no plano superior e eles ajudam os encarnados e desencarnados que estão mais a retaguarda deles. Né? Então, foi nessa época que esse Garamond, ele sugeriu essa história aqui. Quando nós falamos de empatia, alguém pode dizer o que é empatia? Saber se colocar no lugar do mundo. Isso. Aí, essa visão, que significa que a alteridade foi discutida, analisada por Edgar Armando com o grupo Brasil. E a alteridade significa o reconhecer o outro como um ser distinto, singular. Vamos analisar esse slide, né? Singular e com a visão do mundo próprio, diferente da sua. A capacidade de enxergar o próximo com dignidade e respeito, superando o individualismo. Diferente da empatia, a alteridade não exige sentir o que o outro sente, apenas reconhecer sua diferença e existência. Principais aspectos da alteridade: reconhecimento da diferença, aceitar que o padrão de vida ou o ponto de vista do seu próprio grupo não é único ou definitivo.
Respeito e ética. Né? Da autoridade. Base para relações sociais mais justas, democráticas, permitindo que o outro expresse sua subjetividade. Né? Inversão do eu é o exercício de ser a própria bolha para compreender o outro. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro para respeitar a individualidade do outro. Respeitar quem ele é, as diferenças que ele tem. Isso são estudos que eram feitos por Pode chamar uma coisa. Próximo? Hã? Tá procurando o próximo slide? Não vai ser assim, eu bati a mão aqui no pendrive, aí. Por favor. Vamos ver se eu acho. Muito é possível, né? Porque dá para ler, faço do outro jeito, às vezes eu mudo o arquivo, faz um menor, mas eu tenho que ver na gráfica, né? Quando ele... Você acha que essa grandona ficou tão bom? É? Tiago, então leia, por favor. Um pensamento espírita sendo propagado em pleno século XIX, em um país onde o racionalismo fora propagado de forma contundente e o sentimento religioso descartado como manifestação de uma postura retrógrada e nociva ao desenvolvimento do homem como ser humano livre de amarras intelectuais. A proposta de Allan Kardec, que tivera a educação positivista dentro do perfil racionalista, científico, herdado do renascimento cultural, rompeu com isso e resgata através de sua postura em publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, um cristianismo dentro de seus conceitos filosóficos e religiosos, aos moldes do que foi proposto pelo Cristo na Palestina. Para os espíritos que sustentaram toda a obra kardeciana, as relações entre o ser humano deveriam estar dentro do conceito da alteridade, avisando o ser humano e suas necessidades mais importantes para ter importância no quadro de valores de uma sociedade justa, deveriam estar baseadas no conceito de alteridade. Certo? É que eu gosto da alteridade. Entenderam? Não é empatia. Não é uma palavra nova para a gente, né? Mas ela existe desde a de Kardec. Não vai usar muito, né? A gente estuda. Lê. Aí de repente a gente se depara com isso aqui, né? Que é interessantíssimo, né? Tem uma visão completamente diferente de todos nós. Você tem que ser empatia. Mas não é isso. Eu preciso me colocar no seu lugar, porque eu não consigo me colocar no seu lugar. Só acho que respeitar o outro, né? É o que fala a alteridade, né? A diversidade é não é. Porque como é que eu coloco no lugar de alguém? Se eu não sei o que Eu consigo me colocar quando você, por exemplo, você vai trabalhar no seu perdão difícil. Então, para você entender o que o outro fez com você, você tem que se colocar no lugar dele. Para você entender o que ele fez com você. Aí você consegue, o perdão de alma, não é perdão de palavra, é perdão que vem aqui de dentro. Então, só se colocando no lugar, eu, sinceramente, eu só consigo perdoar quando eu me coloco. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou entender o que ele fez com mim. Eu esqueci fazendo por aí. Eu seria perdoado? Então é o seguinte.
Tá tudo certo, pessoal? Vocês querem discutir mais isso aqui? Tem no meio aqui. Acho que discutiu antes, né? Deixa O, que, eu ter falado. o anterior foi tão bem assim, esmiçoado. Foi Que claro, daí né? já foi claro. É bem claro. Então vamos para frente. Bem, embora essa questão seja uma marca indelével na codificação kardeciana, esse princípio de se colocar no lugar do outro, de compreender o mundo dos outros, tal como ele é, não como pensamos ou desejamos que seja, ficou em plano secundário, pois era um sentimento mais despertos em espíritos maduros, mais sensíveis à dor alheia. Tínhamos um espiritismo para intelectuais, mais ao gosto do positivismo francês, que permeou a formação intelectual em nossa pátria no período da República. O período que antecede a década de 1940, podemos ver um espiritismo estagnado, disperso, de interesse em questões fenomenológicas, como as materializações ou mesmo o auxílio social. Com a reestruturação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, através das várias ações de Edgar Armond, seu administrador, o Espiritismo começa a assumir uma forma mais ampla. Edgar Armond, ele tem uma... A gente estuda bastante isso. Ele tem uma visão, na verdade, como a gente sabe, não é um espírito que chegou aqui, né, pensado em algum lugar, ao acaso. Um espírito preparado para isso, como Kardec. E realmente o espiritismo vinha de uma, assim, da sociedade francesa, mais arrogante e tal. E o que a gente entende, o Edgar Armond, ele transformou toda essa grande filosofia em prática. Vamos colocar em prática. Né? E lógico, espiritualidade é o que a gente fala, né, dos nossos passos de conversão com vocês, né? P1, P2, o que significa? Vocês sabem o que é isso, né? Não? Não? Mais ou menos. É baseado nisso, né? Porque quando ele desencarnou, ele, junto com o Pasteur, que também já tinha desencarnado, Bezerra e Menezes, eles passaram toda essa informação. E os passes, a forma dos passes, todo esse conteúdo, todo esse formato, essa gesticulação que nos passes vocês vão entender. Por isso que é importante entender as energias, tá? Que a gente fala, né? Para poder entender o que significa cada passe. Aqui nessa fase, nós vamos falar de chakras. É importante nós conhecermos o caso dos passes também. Tá? Então, grande parte dos conteúdos dos passes estão ligados aos estudos científicos de Pasteur. Por isso que é P1, que é de Pasteur, P2, Pasteur 2, P3B, por aí fora. É tudo baseado nesses gigantes estudos. Por isso que vocês estão, eu disse para vocês, que quem fizesse o curso nunca mais seria a mesma pessoa. Nunca mais seriam os mesmos espíritas. Em hipótese alguma. Toda criança é CH? CH? Porque quando a gente passa na entrevista, eles dão a numeração que o seu nível, eu acho que espiritual, né? Toda criança é CH? Não. Não? Criança não faz parte disso, não passa por esse tipo de passo. Né? CH é aquele análise anímico, que é um choque anímico. É quando nós chegamos aqui, todos nós chegamos sempre com um espírito. Né? Não, eu pergunto porque assim, eu gostaria de entender um pouco mais. Por conta das crianças ali no saco e elas passam. Na verdade, eu passo por elas, né? Tipo assim, eu passo e eles dão, tipo assim, igual a gente, uma orientação para a criança. Ah, sim, você fala ali. P4A e P4B são os passes das crianças, é P4A e P4B. P4, isso. Aí você recebe as informações que são feitas aqui na computadora
Então é passado para os pais, porque a criança não tem discernimento ainda para compreender as informações. E porque muitas das informações é para os pais mesmo. É verdade? É para os pais mesmo. Mas, assim, essas nomenclaturas, nada aqui são invenções que não tenham uma explicação lógica. Nenhum movimento dos nossos passos, todos eles têm profundidade, têm ações científicas. Não é brincadeira, tem ações científicas. Nós conseguimos demonstrar. Então, vamos ver mais um por aqui. Você mesmo. Toda a trajetória da FESP, a partir de 1940, deve ser relembrada como um divisor de águas dentro do movimento espírita nacional. Pois antes mesmo do período de implantação dos programas elaborados por Edgar Armand, nota-se que, antecedendo a década de 1940, a doutrina espírita não tinha nenhum tipo de reconhecimento social e as instituições existentes não eram unidas, não possuíam orientação para que dinamizassem suas atividades, contando assim com a boa vontade de quem as comandava. Porém, a criação da Escola de Aprendizes do Evangelho, em 6 de maio de 1950, representa o marco inicial de uma profunda transformação na maneira de se vivenciar o Espiritismo no Brasil. Meu aniversário hoje. Então, acho que foi tudo planejado. Então, assim, ele escreveu 21 livros. Tá? Mas nós podemos ler alguns deles, que eles são importantíssimos. Dá uma boa ideia do que eu quem que vai ler? Bernadette, você consegue ler ou não? Não consegue? Passa para o Pode ser? É você que É igual. Com esse projeto de iniciação em massa, Armand populariza um sistema de espiritualização em que o homem desenvolve, através de programas de trabalho, o seu potencial humano e se importar consigo mesmo, sua evolução espiritual, e isso leva a uma atitude de alteridade, pois no processo de evolução espiritual, no autodescobrimento, o homem começa a se ver no outro, se identificar com o outro, através das diversas experiências. A dor é uma dessas experiências, embora ela seja uma experiência individual, privada, pois o outro não tem acesso a ela, mas através da sua própria experiência e dos conhecimentos que adquire, ele sabe o quanto é difícil viver. A proposta da Escola de Aprendizes do Evangelho ensina ao aluno que o fato dele falar da sua dor diante da dor alheia não é o suficiente para compreender o outro, pois muitas vezes isso se torna uma postura egoística. A questão é de identificação da dor, entendendo que, embora humanos, temos reações diferentes diante dos desafios da vida. E é nessa diferença que aprendemos a sermos solidários uns com os outros. Somos iguais na essência, mas com experiências e maturidade diferentes, o que não nos torna maior nem menor, porém diferentes no processo de evolução, e é nossa utilidade para o próximo está justamente não naquilo que temos em comum, mas sim no que nos diferencia, pois o que nos diferencia nos completa. Perfeitamente. E o que isso tem a ver com quem vai ser médico e aplicar? Com quem vai se aprofundar nos espíritos? Serve pra gente isso aí? Mas serve só para quando a gente fala é espírito ou serve quando a gente não se associou? Era todo. Por isso que a gente fala, né? Tanto lá na sociedade,
nossa casa, ok? Nós temos que buscar essa versão de nós mesmos, né? Porque senão não iremos parametrizar. Todo mundo que tem outra versão, o dedão direito, tem que gritar com certo diapasão, com uma certa altura, né? E o psicólogo não, ele é doido na cabeça. Quando não é verdade. Nós não podemos, por causa da minha dor, né? Mas eu também tenho uma forma, sem cicatriz. Né? Cada um sente. Eu gosto muito de falar assim. Seja real ou seja imaginário. Se alguém está dizendo que está sofrendo, ele está sofrendo. Se alguém está dizendo que não está bem, ele não está bem. Você fala, isso é frescura, velho. Meu Deus, olha só. Mas digamos que ela seja piradona e fica falando essas coisas. Não está sofrendo porque já está falando. Ela é pirada. Então, ainda assim, seja real ou imaginário, ela está sofrendo, está desequilibrada, está com problema. Por isso nós temos que respeitar cada um. O que ele sente? Ele sente aquilo. Então, não tem como eu ser empático, sentir a dor que eu estou sentindo por cada um. Se eu não tiver vivido todas as vidas que ele viveu anteriormente, não tiver participado da vida no outro, comido tudo que eu meu, sentido todas as reações, emoções e sentimentos, como eu interpreto o próximo ser do encontro? Mas eu acho que ali naquele parágrafo, não é nem um parágrafo, nem somos iguais na essência, mas com experiências e maturidades diferentes. Sim. O que não, né? Tudo isso aí está muito bem explicado. Muito bem. Né? Assim, Não, esse processo que completa, né? Que deixa claro que nós somos sombra e somos luz. Sim. A sombra nos ensina e a luz nos ilumina. Então nós temos que ter consciência disso. Porque falar, eu sou sombra, a sombra a gente cresce com a nossa sombra. Você tem que estar diante da sombra. Enquanto eu não estiver diante da minha sombra, eu não sei o que eu sou, o que eu é. Aí você vê o que você é e você muda. Eu quero ser luz, eu quero ser sombra. Tudo isso. Você lembra? Você lembra? Este conceito está diluído na obra kardeciana, porém, mais especificamente em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas depende muito mais de uma atitude de espíritos mais maduros para o processo de compreensão. Embora a questão 919 do Livro dos Espíritos seja objetiva, não competia a Kardec lançar métodos que facilitassem colocar em prática as diversas possibilidades de transformações do ser humano. Portanto, é com Edgar Armand que o Espiritismo sai de seu aspecto positivista, somente científico e filosófico, muitas vezes friamente propagado, para adentrar num aspecto mais pragmático, mais objetivo, no sentido de oferecer ao ser humano uma escola de reforma íntima, com metodologia própria, levando o ser humano às portas, não somente de uma iniciação científica e filosófica, mas, impreterivelmente, a uma iniciação espiritual onde a alteridade é um dos seus componentes fundamentais. O Edgar Armand, ele falava muito da reforma íntima, né? Ele pregava muito da reforma íntima, que ela vai ser, que vai levar a gente para o planeta de regeneração. É a reforma íntima. Se você ler, a gente lê, então, você vê grandes discursos de tantos estudiosos, tantos espíritos do passado. Eu trabalhei meu discurso, quando no velório do Kardec, ele fez um discurso, quase 2 horas. Existia muito discurso, né? E pouco pragmatismo. Todo mundo era muito prolixo, né? Falava demais, falava muito. Era normal, não era uma crítica, era um padrão, né? Os discursos eram aplaudidos de pé, grandes discursos. Né? Só que, o que o Edgar Armand fez? Ele não saiu dos conceitos de Kardec. Ele apenas colocou a parte pragmática. Então vamos praticar isso? Porque quando a gente lê Kardec, lá, reforma íntima, né? Todos os livros são maravilhosos, né? Sobre energia, sobre tudo, magnetismo, sobre radiação elétrica, tudo está lá. Aí você pega uma mão, então você coloca a mão. Já que isso existe, Kardec falou, e ele era um magnetizador, então vamos colocar regras para a gente fazer esse tipo de procedimento. Regras onde todo mundo que estude
a história da vida do Evangelho sabe exatamente como se procede. Seja aqui, eu estou falando de conhecimento de causa, né? Eu já falei insisti para vocês, mas não custa repetir. Quando eu vim de Diná, em São Paulo para cá, eu tinha trabalhado um tempo grande, né? Num centro espírita, no caso, chama Irmão X. Você falou de Irmão X? Era Irmão X, né? E ela foi fundada em 1954. Ela é gigante. Era da Federação Espírita. É da Federação Espírita, ela é um espaço, né? Assim, sabe? Igual, né? Igualzinho. Azul, verde, amarelo, as palestras, tudo aí. Os passes, tudo igual nós fazemos. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá da colônia. Eu cheguei da colônia porque eu sempre fui espírita. Mais velho que você. Eu sempre fui no centro espírita. Eu me levava ao centro espírita. Então, eu queria uma casa espírita. E fui lá na colônia. Mas, como não era dentro da casa, não estou trabalhando no lugar, eu vi a Sibéria. Sibéria, que era uma nossa amiga que trabalhava aqui. A gente conversando sobre o espírito, vai lá, um time chamou mulher. Aí eu vim aqui. Quando eu vi o procedimento padrão que eu conhecia, e é isso, pragmatismo, tudo tem razão, tudo tem prática, nada aqui é aleatório, nada, nenhum movimento. Né? Mas respeito às regras, às normas, aos tempos. Você não vai em nenhuma casa que ela vai. Só se ela for, ele vai. Tá? Aí ela vai se fazer isso. Você vai chegar lá. Se ela marca 8 horas, se você não está 8 horas, você não entra. Mas aqui vai ter só Chico Xavier, acho que ele segue esse padrão. Era não sei. Bom, ligaram a mão, nós terminamos, tá? Nós chegamos a conversar um pouco sobre isso aqui, mano. Foi onde parou, né? Eu acho que depois deu uma olhada. Na primeira aula, É. esse lugar de. Eu acho que nós chegamos aqui, só que aí eu fui em casa para Foi. vocês ficaram me pressionando para passar nos slides de vocês. Aí eu fui lá ver quantas besteiras eu tinha colocado ali, eu tinha um livro inteiro lá. Aí eu comecei a fazer, comecei a ver que tinha muita coisa, né? Nesses anos todos, tem muita coisa que eu precisava colocar aqui e suprimir algumas coisas. E foi aí que eu coloquei mais 19 slides, inclusive já. Por isso nós não damos sequência, vamos sequência exatamente essa daqui. Né? E como eu disse no início, não tem como a gente se aprofundar sem ser um caminho, né? Por mais que todo mundo conheça isso daqui, mas é importante que a gente saiba, né, que Garamond, que todo o conteúdo do Espiritismo, baseado em Allan Kardec, está aprovado em cima desse livro. São 5 livros. Todo mundo sabe quais são os 5 livros? Sabe, né? Eu não sei. Vocês sabem? Todo mundo sabe? Tem que ler ali, né? Vamos ver, vamos ensinar para ele. Assim, ó. Essa aí ficou essa página. Essa página ficou muito Acho que escura em cima, né? Você fala da obra de Kardec, depois você entra no Espiritismo de novo, né? Que é ciência, filosofia e religião. daí tá. Assim, ele terminou aqui o de Kardec, as obras de Kardec, daí entra de cálculo do Pentateuco, assim, Essa parte foi embora. pronto. Depois entra a gente no Espiritismo, né? Filosofia, Bom, aqui é ciência, isso aqui é ciência. são as bases que a gente fala do Espiritismo. O triângulo, né? Religião, ciência, religião, Os 5 livros de Kardec, eles estão baseados nesse tripé. Se você ler todos eles, desde o livro dos Espíritos, né, que tem lá as suas divisões, o Evangelho parece que não, mas tem muita coisa de ciência dentro do Evangelho. Né? Fala muito sobre ciência. Né? Se você pegar o livro dos médicos, então, Deus, muita coisa científica dentro dos médicos.
Depois, a Gênese, né? A formação. E. Como é que é o outro? Céu e inferno. Céu e inferno. Ok? Céu e inferno? Espíritas, o livro dos médicos, Céu e inferno. o projeto circunstantíssimo, céu e inferno. O céu e inferno é uma historinha, né? Que eles falam, gente? Não. É uma historinha? É. O que tem de ciência, o que tem de física quântica no céu e inferno, vocês lerem, estudem com É doido de ver ele. é tudo. Então é baseado nisso aqui, ciência, filosofia. Qual que é a grande regra do Espiritismo? Né? Se a ciência provar que os nossos conceitos estão errados, nós vamos com o nosso conceito, não é verdade? Não. Nós damos com a ciência. Tudo que a ciência provar. Por quê? Porque nós somos. A filosofia nos impõe as elucubrações, o saber. Nós vamos montando teorias e mais teorias, né? Nós vamos avançando e linkando com os nossos próprios estudos constantes. Mas, num determinado momento, alguém pode contestar, a ciência pode contestar. E aí vem o Espiritismo que tem essa postura, né, de aceitação da ciência, para que a gente possa não estar falando de forma que não seja de fé raciocinada, baseado em conceitos científicos. A religião também? É isso que eu queria saber. Espiritismo é religião? Doutrina também. É religião? O que é religião? O que significa religião? Acho que envolve amor e paz, né? Eu acho que se a ciência é vida, filosofia é uma conduta, né? Onde você vai. Sim. Então, quando você chega na religião, eu vejo que você unindo, tendo todas essas possibilidades de ver e estudar, eu acho que religião é quando você vê o seu eu, né? O amor, paz e a necessidade do outro. Quem quer falar mais? Sobre o que é a religião? Eu entendi que religião é um monte de conceitos que me ensinam. A mão da coisa preta, eu falo, Deus, me ajuda. Jesus, onde está você? O que foi que eu fiz de errado? É isso? É isso? Não, porque tomar benção é isso, não? Na verdade, Sentimento, emoção, gente. É o que eu falei, eu acho que é sentimento, é emoção, isso é religião, né? Quando você une tudo e segue em frente a sua vida, naquele slide anterior lá, que você pode auxiliar o próximo. Sim. Então você não é o mesmo, mas você até se completa com algumas dificuldades. Aí eu acho que é religião onde entra a religião, não como reza, como... Eu acho que eu concordo com meus colegas aqui, que disseram que religião é religar-se. Do latim? Ligar a Deus de alguma maneira. Conexão com Deus. Conexão com Deus. O conceito é esse, religião de religar-se. Então, eu costumo dizer, qual religião é melhor? Aquela que te aproxima mais de Deus. Essa é a minha resposta. Então, o espiritismo pode ser uma religião, com certeza. Três partes. O espiritismo é o triângulo, né? Religião, ciência e filosofia. Isso, nós entendemos? Sim. Sim, ligar com Deus. Essa conexão com Deus. Então quer dizer que nós somos desligados de Deus? Se ele não vem na religião? Não. Você falou para mim, quem não vai na religião? Eu não sou triângulo. Onde você estiver, não pode ser aqui no poço, na sua casa, onde você estiver. Para cada um, ele repete. São maneiras diferentes de conexões, né? Maneiras diferentes de conexões de acordo com a religião. Religião. Você está falando, A forma de se religar, a gente não precisa de ninguém para fazer isso.
Somos nós com nós mesmos, nós com nós. Esse negócio de religar-se não é um chamamento que a gente acredite na transitoriedade da alma e a gente caminhe para religarmos aos conhecimentos mais amplos, que é Deus? Prática de algumas religiões, sim. Porque a maior parte das religiões acreditam na transitoriedade da alma, certo? Porque seja o que for, alguns podem achar que é ressurreição, outros podem achar que é outra coisa, mas todas acreditam que a alma sobrevive, certo? Sobrevive. Então seria esse o conceito de, ao desencarnarmos, a gente se religa às verdades naturais. Estudando. Ou é mais um amor que ela falou? Eu acho que é difícil, né? É para cada um. Acho que não é só desencarnar, a gente se liga com a nossa essência, né? Porque a gente se desliga o tempo todo. É muito do material que a gente o tempo inteiro esquecer a nossa essência. Existe o ser maior. A gente fica o tempo inteiro trabalhando. Olha lá o que você está falando, né? Ligar com a nossa essência? E qual que é a nossa essência? Somos criados por Deus, eu diria. Hã? Embora a gente não acredite. Hã? Qual que é a nossa essência? Sentimento de Deus. A gente Hã? foi gerado ignorante, mas se religar ao divino. Nós somos deuses, então nossa essência Sim. é voltarmos à essência nossa. Né? A gente assumir essa posição de deuses, não é isso? Mas e o medo que dá, né? A gente Hã? assume isso aí. E o medo de dar essa assumição? Só assim. Não sou trabalho. É bem isso aí, né? Vocês acreditam nisso, em espírito? Vocês conseguem? Vocês acreditam que existe espírito? Eu sou espírito. Vocês já viram espírito? Ótimo. É cheio aqui, né? É cheio, desencarnados, encarnados aqui. Desencarnado. Porque a gente não vê o desencarnado, a gente acredita nele, a gente acredita que ele existe, porque eu sei que vocês estão com o espírito aqui, encarnado. E os que estão encarnados, vocês acreditam que eles estão aqui? Não? Conseguem responder? Ninguém vê. Por que você. Você não vê, mas você Por que sente. você acredita que se você não está vendo? Por que você acredita por que você acredita se você não está vendo o espírito? Seria a mesma coisa que você escovar o dente porque ele tem germes, bactérias, que você também não vê? É isso? Aí isso vai nos levar a uma reflexão chamada fé. Aí ele vai encher o grupo de perguntas. Não é? Mas a gente respira o ar e não estamos vendo o ar. Então, é a mesma coisa. Quem te disse Sente, que é ar? né? Ué, Quem te disse que é ar? eles Uma falam. bomba atômica. Eles têm. Então, a lei dessa porque eu confesso, toda vez que eu termino a aula, eu falo com você. Qual que é o slide? Peraí. Está 45. Slide 45? É. É só Deus, né? Pessoal, nós vamos ter que encerrar, tá bom?